Ei, amigos do Literature, estamos aqui para o primeiro episódio do nosso podcast Conhecendo os Autores do grupo, né? Eu sou o Rodrigo Araújo, estou aqui com Bruno Rodrigues. Meu querido amigo, se apresente, por favor. Isso aí, meu nome é Bruno Rodrigues, como ele falou, eu sou uma honra aqui que ser o primeiro grandioso convidado desse grandioso quadro. Escrevo fantasia com romance, tem uma saga derivada de RPG de mesa, tenho infantil também. E aí, tamo aí, a gente tá sempre junto nos eventos, né, representando o coletivo. Então, Bruno, comece apresentando a gente as suas origens, o seu flashback trágico aí, como é você, como que você começou a escrever, de onde você veio. Diga aí em quantos detalhes que você quiser aí sobre, as pessoas quiserem saber sobre quem é você, o homem por trás da obra. Você quer saber o passado do vilão? É isso que você tá perguntando? Exato, exato. Como que você Tá, terminou desse jeito aí? entendi. Tá, eu sou nascido e criado em Caçapava. Provavelmente, se você tá ouvindo isso agora, você não conhece, porque ninguém conhece, com exceção de quem mora aqui. Mas é uma cidade no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, vizinha de São José dos Campos e Taubaté. Então, durante a minha infância, eu sempre fui muito incentivado a escrever e ler pela minha mãe, que é professora. Inclusive, eu lembro que eu estudava numa escola ali perto do centro da cidade, uma das minhas histórias aí que eu tenho mais relacionadas à literatura. E todo dia voltando, eu e minha mãe passávamos na frente de um sebo, né? Nesse sebo tinha uma pilha de gibis da Turma da Mônica Jovem, assim. Então, o dia era como jogar na loteria, porque todo dia eu apontava para o gibi da Turma da Mônica e eu não sabia se ela ia me dar ou não. Acabava ganhando uns 2 por semana. O resultado disso é que hoje em dia eu tenho 45 gibis da Turma da Mônica Jovem e não sei o que fazer com eles, né? Mas eu sempre fui incentivado muito a ler, até que chegou a pandemia do Covid. Aí passou uns meses de pandemia, a gente achou que seria só 2 semaninhas sem aula, o RU acabou virando um mês, dois, três, quatro, por aí vai. E um amigo meu teve uma brilhante ideia de falar que ele estava completamente entediado e ele queria fazer alguma coisa fora das telas, né, do computador, do celular, etc. Que tudo estava sendo no PC. E aí uma outra amiga teve uma brilhante ideia de falar que ela queria jogar um RPG de mesa. E aí eles falaram assim: ah, a gente precisa de um bode expiatório para mestrar, porque eu não quero fazer isso, porque é muito chato. Na verdade, eles não falaram assim, mas eu só escuto o que eu quero. E aí eu falei assim: haha, só não pode ser eu. E aí eles me forçaram com tochas e estandartes, assim, muito raivosos a mestrar para eles. Então, eu mestrei 3 anos de campanha, comecei em 2021, terminei em 2024, né? E foi a história do livro que eu escrevi, né, da saga principal. Em 2024, eu estava numa faculdade ali que eu não gostava, passei numa federal de química por algum motivo, apesar de ser de humanas, né, sou escritor, nem sei porque eu estava fazendo aquilo. Inclusive dei aula até, fui professor, né? E deu greve nos professores, e eu peguei essas 2 semaninhas de greve aí para começar a escrever o livro. Minha namorada teve a brilhante ideia de falar assim: ah, olha só, vai ter Bienal esse ano, daqui uns meses. E eu respondi: nossa, mas péssima ideia, porque Bienal é um evento gigantesco, eles escolhem os expositores com 10 anos de antecedência, não vai ter vaga agora. Aí eu fui lá, incentivado por ela, né? Cheguei e mandei. E aí, pouco tempo depois veio a resposta: não tem vaga. Mas aí, uma semana depois, eles falaram que abriu uma e eu tinha 24 horas para assinar um contrato lá que levava os meus 2 rins e uma perna junto. Eu assinei, saí da faculdade, então eu acabei tendo a minha estreia na Bienal, né? Era literalmente uma Abriu vaga. uma vaga. É, porque já estava tudo fechado. E os caras falaram assim: então, um cabeçudo que acabou de desistir. A gente tá chamando todo mundo que tá na fila, mas a gente gostou do seu texto de apresentação. Acho que eles me acharam meio ingênuo, sei lá. E é isso, tem Hum. 24 horas pra assinar o contrato aí, porque o meu texto eu falei, ah, eu amo literatura, arte, assim. É, tipo, é igual ver o Bob Esponja passando na rua, você falando, mano, vamos chamar o Bob Esponja aqui? Aí eles chamaram o Bob Esponja, né? O mundo inteiro está agradecendo agora a este otário que abriu mão da Bienal para permitir que Bruno Rodrigues entrasse no caminho da Exatamente. glória. Não sei quem foi, mas muito obrigado aí, otário que saiu Valeu da aí, Bienal, valeu aí. né? E na Bienal do Livro eu conheci você, né? Conheci outros autores aí do nosso querido, maravilhoso, perfeito e esplêndido coletivo. Então ali foi o ponto inicial ali da minha carreira, literalmente, né? Porque foi a minha primeira atuação como escritor. E desde lá você vem me puxando para um monte de evento aí, me tirando de casa. Podemos entrar no resto dessa história depois aí. Dê uma sinopse rápida sobre Desejo Petrificado, por favor. Bom, Desejo Petrificado, ele nada mais é do que um misto de um universo fantástico, de alta fantasia, baseado em Senhor dos Anéis. Porém, ao invés de ter um foco muito rico ali no universo, que seria o padrão de uma alta fantasia, o foco está muito no desenvolvimento interno ali dos personagens, né? Então,
tá rolando um campeonato de vida ou morte, e a Lisa, a protagonista, ela resolve ingressar. Por que ela resolve ingressar? Ela tem TDI, transtorno dissociativo de identidade. Ela tem 2 personalidades, né? E ela não consegue se relacionar com ninguém por causa disso, ela não consegue se conectar com nenhuma pessoa, e ela quer pedir o amor verdadeiro, porque ela acha que a única forma dela conseguir ser amada por alguém é se for por meio de magia, né? E o campeão aí desse teste real que tá rolando vai ganhar um desejo. Então ela ingressa nesse torneio. Ingressando no torneio, ela recebe uma equipe para participar. O Thorvin, ele é um Daifone, que é uma raça inventada do livro, né? Ele sofre racismo, ele tem ali um par de chifres, né? Então ele é um parte oprimida da história, e ele tem muito daddy issues para dar e vender. Ele, eu diria, inclusive, que é o personagem mais humano da história. Já o Dandi, o último integrante da equipe dela, ele morava num arquipélago religioso, só que ele foi expulso de lá, acusado ali injustamente de heresia, quando ele chamou outro rapaz para sair com ele. Então ele é de uma religião fictícia do livro, a religião tinha ali os preceitos, que eram os mandamentos dela, né? E ele acabou não ferindo nenhum deles, mas como ele chamou outro homem ali para sair com ele, ele foi banido de lá. Levando esses 3 personagens durante o teste, em certo momento ele se deparou com um dos organizadores do campeonato, o Arthur, que é um cara meio ardiloso ali, meio suspeito. Ele aparece do nada, ele vai embora do nada, sabe? Ele claramente não é flor que se cheire, mas contrariando todo o bom senso que qualquer pessoa teria, a protagonista ali se apaixona por ele, né? Então, é isso. É um esqueletinho aí, resumindo a história. Eu queria antes perguntar sobre mais da produção do livro, né? Que você contou a história do RPG e tudo mais. Foi a primeira vez que você considerou escrever? Porque você falou que você já, né, já curtia arte no geral, né? Histórias e tal. Eu pergunto isso porque quanto mais eu converso com os amigos escritores, mais eu acho interessante o quanto que isso estava meio que intrínseco dentro de muitos deles, saca? E antes mesmo deles perceberem, tipo, antes eu achava que o meu início como escritor tinha sido no curso de inglês, quando a professora pediu para eu escrever uma história. Eu já contei essa história para você, inclusive, né? Uhum. Que a professora pediu para contar uma história, e aí eu extrapolei, eu escrevi tipo um negócio gigante e tal, e me empolguei. E, inclusive, ela tinha me dado 0, porque ela não acreditou que eu tinha escrito que era original, achou que eu tinha copiado de algum lugar. Mas aí depois eu fui lembrar que eu já tinha escrito uma história antes, e que tipo, minha mãe tinha achado legal e tinha passado pra professora ver. Então, tipo, era um negócio que eu mesmo não lembrava. Então, parece que para muitos de nós é um negócio meio que se manifesta muito cedo, né? Tipo, esse negócio do RPG. Com certeza. Foi a primeira vez que brotou na tua cabeça isso? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem 2 histórias muito engraçadas sobre isso. A primeira delas, e a mais antiga que eu me lembro, é que quando eu comecei a desenhar, então pegar o lápis e rabiscar, né? Quando eu não sabia nem ler ainda, né? Ainda era analfabeto, né? Eu peguei umas folhas sulfite, né? A4, coloridas, eu rabisquei uns desenhos e eu sabia escrever nome. Então, tipo, eu rabisquei tipo um morcego e escrevi o nome, Lucas, que é o nome do meu irmão. Aí eu dobrei o papel no meio para ficar parecendo com um livro e eu saí entregando para as pessoas da casa. Então, até hoje, a minha avó e a minha mãe têm tipo um livretinho que eu fiz quando eu tinha uns 5 anos, assim, que é todo cheio de glitter e emperiquetado com umas fitas e essas coisas, assim, né? E aí, um pouco mais velho, com uns 6 anos, 7 anos talvez, ali eu acho que a minha mãe percebeu que eu não tinha mais volta, que eu ia morrer pobre, escritor, né? Pobre. Eu morri embaixo da ponte. Mas assim, eu li um gibi da Turma da Mônica, sempre fui fã da Turma da Mônica, particularmente do Cebolinha, que é o melhor personagem, e era uma revistinha da Marina. Normalmente, quando vinha esses personagens aleatórios, assim, tipo o astronauta, que eu sempre odiei, eu pulava, né? Tô lendo ali a história do Cascão Astronauta. Eu odeio você, astronauta. Mas o da Marina eu resolvi ler, porque ela tava pintando ali, eu achava legal, eu desenhava também, né? E a história dela, da historinha dela era ela indo até um mural que ela fez e distribuindo autógrafos. Eu não lembro mais do que isso. Eu lembro que eu abri os portões de casa, todos, peguei a mesa da cozinha, eu tô falando peguei como se eu tivesse feito isso, tinha 7 anos, eu mandei meu avô pegar pra mim, fiz ele trabalhar. Mas enfim, pegaram a mesa da cozinha, colocaram na calçada, aí eu fiquei sentado na calçada, e eu falei assim, agora eu vou distribuir autógrafos. Então quando passava alguém, eu pegava uma folha A4 inteira e eu rabiscava Bruno na folha sulfite inteira, Bruno, e eu entregava pra pessoa assim.
Porém, como eu moro em Caçapava e só tem 2 pessoas nessa cidade, eu não meu público era quase inexistente, né. Então nesse dia, coisa que eu descobri depois, a minha mãe falou que ela chamou as vizinhas para irem pegar autógrafo. Então é por isso que do nada subiu o movimento. Foi a vizinha da frente, a vizinha do lado, a vizinha do outro lado, da rua, assim, o pessoal: "Ah, eu quero todo um autógrafo", aí todo mundo saiu com uma folha sulfite escrito o meu nome, assim. Então, quando eu era mais jovem, é disso que eu me lembro. Agora já na escola, no 9º ano, teve a minha primeira produção literária, entre aspas, né. Assim, é uma coisa que eu não me orgulho, porque tem muita besteira de pré-adolescente, assim, porque Normal. eu via, tipo, uns youtubers, eles falavam cada merda, e eu colocava cada merda ali, coisa que, hoje, né, enfim. Não, Mas, espera aí, seja mais específico. O que você quer dizer com isso? cara, eu acredito que tenha muita coisa, piadas preconceituosas ali, né, Ok, nessa primeira ok. Se quiser, produção a gente corta literária. isso depois. Não, é verdade, eu tinha tipo 12, 13 anos, eu cresci numa família que, pelo menos na parte do meu pai, essas piadas eram extremamente comuns, né, e a criança Uhum. ela é um quadro em branco, ela absorve, então, meu pai fazia uma piada tipo: "Ah, viadinho", e aí eu com 8 anos: "Ah, viadinho", sabe. Então, né, acabou Eu, refletindo ali na. eu acho interessante apontar que isso é você nessa idade. Hoje, eu te conhecendo, você é uma das pessoas mais sensíveis a essas coisas e que mais se preocupa em colocar essas coisas de uma forma apropriada nos seus livros, né? A título de curiosidade pra você que tá ouvindo, de todo o Literature, eu sou o maior esquerdomacho do grupo, então vai acabar talvez você me conhece, você achou até estranho eu falar isso, né. Mas Eu acho que enfim. sim. Você é o auto-intitulado esquerdomacho, né? Eu Você, às falo vezes, isso, como se fosse uma qualidade minha. as pessoas usam esquerdomacho como uma coisa negativa, Insulto, você abraçou, eu adotei esse aí que falaram pra mim uma vez pra me xingar, eu achei o máximo, assim, eu falei: "Não, agora eu sou você isso". achou demais. Sim, enfim, e aí eram histórias em quadrinhos desse errado que eu fazia, e era eu e 2 amigos meus da minha sala, né. Era o nome era Spaceman, aí era tipo um super-herói. Só que ele não fazia nada heróico, ele saía pra cidade e ele saía batendo nos outros. Então, em 2017, 2016, nós inventamos o Capitão Pátria, o Homelander, antes dele existir, assim, porque ele ainda era dito como herói, né. Aí era um bagulho todo zoado, a gente só rabiscava, assim, e metia umas referências de Pokémon, de umas coisas nada a ver lá. Mas, até hoje, eu tenho uma pasta amarela com, tipo, uns 10 almanaques, entre aspas, esse negócio que a gente fazia. Parou de fazer um ano depois, porque saiu de sala, né, um foi para uma sala, outro foi para outra sala, mas querendo ou não ali é uma experiência literária que eu tive, porque eu gostava de escrever essas historinhas já desde cedo, né. E só que, tipo assim, como a gente colocava muita besteira de adolescente, a gente tinha vergonha de mostrar pra qualquer pessoa. Então eram 3 idiotas escrevendo coisas idiotas para o trio de idiotas ficar lendo depois sozinhos, dando risada sozinhos, assim, porque não podia mostrar pra ninguém. Foi bem Inclusive, se idiota. você está ouvindo esse podcast aí, você é um grande fã de Bruno Rodrigues, e você tem um quesito de colecionismo aí, nós estamos vendendo cada um desses almanacs por R$ 3.400 cada um, né? Você R$ 3.400 cada autografa. um. Nossa, eu Isso, acho a que pela gente vergonha envia. que eu tenho de alguém ler isso, eu cobraria R$ 3.400, mas a pessoa tem que me dar um tiro, velho. Cláusula obrigatória do contrato, me dê um tiro, senão você não vai ler. Vai ser o último também que você vai vender. Ah, é. Ah, e aí eu esqueci do principal, que é o RPG, né. Assim, o RPG, ele foi um período muito bom, em alguns momentos ele era horrível também, não vou falar: "Ai, que maravilha", não, nem tudo são flores, né. Então, o primeiro livro que eu lancei, que é o primeiro livro da saga também, o volume 1 da saga Essência e Cosmos, Desejo Petrificado, ele é derivado da primeira campanha. Eu mestrei mais de uma campanha no universo de Essência e Cosmos, né. E aí tinha uma mesa. Nessa mesa, metade da mesa era compromissada, que são as pessoas que viraram personagens principais no livro. Então, por exemplo, a Vitória, minha namorada, interpretava a Liz, e a Liz foi para o livro. O Chefia, meu amigo, interpretava o Dandi foi pro livro. O Daniel, que prestava muita atenção, porque ele era um daqueles players chato de regra, que eu não podia fazer nada, que ele jogava o livro na minha cara, querendo ou não, ele prestava muita atenção por causa disso. Então Thor veio para o livro também. Agora, tinham pessoas que me davam que me deixava, eu não vou falar raiva, porque eu nunca senti raiva, mas me deixavam frustrado. Porque a sessão então, tipo assim, eu tinha que estudar um dia antes da sessão, né, estudava todos os dias, fazia os trabalhos, porque, eu passei na ETEC, então era ensino médio integral, junto com o curso técnico, né. Era online, mas ainda tinha mais coisa do que no ensino médio comum.
certo? Então, um dia antes eu escrevia a sessão, passava um tempo, tirava um tempo ali dos meus trabalhos da escola para fazer e tudo mais, porque mesmo na época da pandemia eu era dedicado a fazer esses trabalhos, né? Aí eu chegava lá e tinha, tipo, uma pessoa que ela não só não prestava atenção, como durante a minha narração, ela ficava no celular. E pasme, ela estava no celular jogando outro RPG durante o meu. Eu achei, tipo, um sacrilégio depois de um tempo, assim, uma blasfêmia. Tipo assim, o pior de tudo é que o meu era RPG. O que ela jogava no celular era RP, que é só o roleplay, sem o game, não tinha jogada de dado, né? Era basicamente, o jogo, entre aspas, era basicamente ela num grupo do Twitter com mais umas 10 pessoas, fingindo ser personagens de um anime e escrevendo como se fossem eles, assim, durante a sessão que eu tinha preparado pra todo mundo jogar. E aí eu ficava, tipo assim, amiga, você não. Eu tô aqui, ó, é sua vez, joga o dado aí. E a menina era completamente avoada, assim, né? Inclusive, uma das minhas histórias mais engraçadas que eu tenho é que eu falei, cara, eu não quero ela mais na minha mesa, porque ela não presta atenção, então eu vou matar o personagem dela. Eu matei o Que personagem susto, dela. cara, que susto, calma. Eu matei o personagem dela e eu falei assim: ah, agora que seu personagem morreu, se não quiser continuar mais, não precisa. Ela falou: não, eu quero muito continuar. E fez outro personagem. Maldita. Nunca fiquei com tanta raiva quando fiz outro personagem. Hoje em dia eu sou muito. A gente já conversou e tal, né? Nós é de boa, mas na época eu fiquei com raiva. Assim como tinha outra menina que foi banida aí do nosso grupo de amigos da época que jogava GTA San Andreas, assim, durante a sessão, né? Mas essa menina não foi banida porque jogava GTA San Andreas durante a minha sessão de RPG. Ela foi banida do nosso grupinho ali, dos amigos de Caçapava, porque ela fez apologia ao nazismo na estátua do herói da cidade. Então, é... enfim, a gente foi muito longe para a pergunta do como você começou na literatura, né? Não, mas faz parte da sua história, Sim. tudo isso daí, né? Então, a primeira campanha foi isso, a primeira campanha foi caótica, porque foi a primeira vez que eu mestrei. Eu já tinha jogado antes, mas foi a primeira vez que eu mestrei. Foi a primeira vez que todo mundo ali jogou, com exceção do Daniel, que era quem interpretava o Thorvin. Com exceção dele, era a primeira vez de todo mundo ali jogando, né? Então foi uma coisa meio caótica. Na segunda sessão, eu já não chamei quem não prestava atenção, né? Quem era meio deslocado, eu já não chamei. É por isso que quando eu fui escrever Requiem Perpétuo, volume 2, fazer o corte dos personagens para ter só 3 protagonistas foi mais difícil, porque eu gostava de quase todos. Eu acho que dos protagonistas eu só não gostava de um, assim. Então foi uma coisa difícil para mim. Escrever o livro saindo da campanha de RPG também meio que foi um desafio, porque eu queria manter as boas memórias, assim, da coisa, deixar o saudosismo falar mais alto, a nostalgia. Então eu pegava o material da campanha e colocava do lado do documento, assim, do livro, né? Aí eu queria transcrever o que estava em formato de jogo para o livro, né? E aí eu terminava e eu falava, mano, tá uma merda. O que funciona no RPG, 99% das vezes não vai funcionar num contexto literário, que se preocupa com Uhum. estética, com isso, que não sei o quê. Porque era, tipo assim, uma missão muito difícil, tensão, o maior vilão do negócio tava lá, e, tipo assim, os caras paravam pra pintar a bandeira do Vasco no chão, assim. Então ia ser completamente incabível, né? Então muitas coisas, tipo assim, sobrou muito pouco do material original no livro, né? Mas eu ainda mantive algumas coisinhas ali. Por exemplo, em Desejo Petrificado, no capítulo 40 e poucos, que eu já não lembro mais, é no capítulo do final do desenvolvimento do Dandi. É a Ascensão Pálida do Semblante Amaldiçoado, o nome eu me lembro. É quando o Uhum. Dandi. Eu posso dar spoiler do meu livro aqui? Ah, Melhor seria bom não, né? você ser vago. Evitar, né? Fale de uma forma vaga, fale de uma forma vaga. É, no final desse capítulo, depois que acontece todas as coisas ali com o Dundee, o Thorvin aparece e ele fala para as pessoas ali: ajoelhem-se ou morram. E isso foi uma coisa que eu mantive do RPG, porque no RPG foi um pouco mais extremo, né? Eles estavam numa cidade, os personagens ali, os protagonistas, tinham acidentalmente matado toda a cidade com um artefato ali que eles encontraram numa catacumba, então todo mundo da cidade tinha morrido. E aí, quando os guardas chegaram, meio que o poder subiu a cabeça do Daniel, assim, que interpretava o Thorvin, ele mandou esse ajoelho em seu morram, assim. E aí todo mundo rachou o bico, achou muito engraçado e tal. E essa interação eu consegui manter como um formato de referência, assim, né? Mas, nossa, quase nada do que era do RPG sobrou no livro, assim. O livro deva ter coisas que são easter eggs só pra essa galerinha, né? Que vai ler o livro e fala, É, caralho, é. olha aí. Sim, o leitor não vai saber, né? Eu mantive uma coisinha ou outra ali, mas eu peguei só o alicerce mesmo da RPG. Então, por exemplo, Desejo Petrificado é pautado ali no campeonato real, no campeonato que tá rolando, né? O teste. O exame 1 é na floresta. E isso é do RPG, o exame 1 era na floresta também. O exame 2 é em outra floresta, mesma coisa. O exame 3 é no oceano, mesma coisa. Eles também tinham que atravessar o oceano. Talvez a coisa mais fiel que eu tenha mantido é o inimigo do Abnerson ser aquele pepino, né? Que eu acho
Hoje em dia eu acho um Sim. pouco ridículo, mas combina com o personagem, assim. É porque quando o meu amigo escreveu a lore do Abnerson, que virou um protagonista durante a campanha, ele queria que fosse um personagem esdrúxulo, assim, né? Então ele queria que o inimigo fosse um pepino, e eu falei, tá, mas pelo menos deixa isso virar um monstro e tal, né? Inclusive, esse amigo que fez o Abnerson, a título de curiosidade pra você que tá lendo, ele é o que tem a maior quantidade de personagens não cortados. Ele tem uma taxa de 100% de personagens feitos e 100% dos personagens no livro. Ele fez o Abnerson, que foi em Desejo Petrificado. Ele fez o Bingus, que foi em Desejo Petrificado também. E ele fez o Arsef, que é a protagonista de Hacking Perpétuo, volume 2. Então eu acho que ele e a Vitória, a minha namorada, ilustradora, capista do livro, diagramadora e etc., são as únicas duas pessoas que não tiveram nenhum personagem cortado. Todos os outros perderam pelo menos algum personagem ali que não foi pro material original, né? Pro material original não, pro material final, pro livro. Isso responde. Eu acho muito interessante o lance do RPG, porque a galera que conhece a minha história, que eu fiz parte de uma editora, né, antes de entrar no lado independente da coisa. Tempos sombrios. Tempos sombrios, tempos sombrios. Em outro momento eu conto a história, né? Mas essa editora tinha vários gêneros, mas ela tinha uma ênfase maior em livros de fantasia, né? Fantasia épica, fantasia com romance, enfim. E tem bastante essa coisa de transformar campanhas de RPG em literatura. É uma coisa que a galera gosta muito de fazer e é razoavelmente comum, né? Eu cheguei a ler Aham. outros livros em que isso rolava. E o seu é o melhor, na verdade é o único que eu li até o final dessa categoria super Uhum. específica de livro. E eu acho, eu era e ainda sou um pouco da opinião de que, no geral, eu não acho uma ideia tão boa assim. Eu acho que o seu caso, isso foi uma das coisas que, quando eu comecei a te conhecer e eu li o livro e fui te dando feedback, foi uma das coisas que a gente mais conversou, que é o fato de que você equilibrou muito bem essas duas coisas, porque apesar de o cara que está acostumado com RPG de mesa, ele vai ler Desejo Petrificado, ele vai ver silhuetas, né, na estrutura do livro que são de RPG, né? Eu sempre falo para você, isso aqui é meio cara de RPG, né? Tipo, até o Uhum. começo do livro, tipo, parecia um começo de campanha e Começo tal. principalmente. Você nunca, e na minha opinião, né? Você nunca deixou o negócio ficar ridículo demais. Tipo, mesmo quando você deu o exemplo do pepino e tal, é um humor que faz sentido estar numa obra de ficção. Que não é uma Aham. coisa completamente, sabe, tipo, então vamos matar esse personagem porque foda-se, vamos seguir. É, porque teve no RPG, né? Sempre tem, né? Aham, tem, porque os caras fazem pra zoar, né? Assim, Sim. essa foi. Fazer esse equilíbrio, eu acho que foi o meu maior desafio no primeiro livro, né, em Desejo Petrificado. Porque eu não podia concordar mais com você. Eu acho uma péssima ideia você fazer uma campanha de RPG e ela virar um livro. 99% das campanhas de RPG não servem pra virar um livro depois. Na verdade, antes de escrever Desejo Petrificado, eu falei, tá, deixa eu dar uma lida em livros que são derivados de campanha de RPG. E eu não me lembro de um que Uhum. era bom, assim, eu achei todos horríveis, completamente horríveis. Eu não sei se eu tô dando um tiro no meu próprio pé, tá. Então aí depois eu comecei aí antes de escrever Desejo Petrificado e depois de dar uma lida nessas bombas que eu tive que olhar, eu comecei a ler uns livros clássicos ali e tal, comecei a ler ou mais livros de fantasia, meio que pra ampliar o meu vocabulário e saber como que eu conseguiria fazer um meio termo, e eu ainda quero fazer mais puxado para o lado da literatura do que pra campanha, né. Porque é tipo assim, tem coisas que é legal de você vivenciar. Então você tá lá, você fala assim: "Ah, eu vou roubar aquela idosa ali andando na rua", e você joga um D20. Uhum. E é engraçado, tá ligado? Agora no livro, quando esse tipo de situação aleatória e exageradamente exagerado em todos os sentidos acontece pela Não 15ª sente. vez, é é chato, cara, não fica meio cansativo, assim, sabe? Você fala: "Tá, mas eu tô lendo um livro, né, eu queria uma linha de raciocínio coerente e tal, né". É claro que o meu livro tem alívio cômico, né, mas uma coisa é alívio cômico, que é uma narrativa, um recurso narrativo, né. Outra coisa é se eu colocasse o que aconteceu no RPG uma vez, que é tipo assim, pra quem leu meu livro tem o eu vou citar o Dandi de novo, né, tem o Dandi e o Arthur. No RPG, o Dandi simplesmente ganhava aquela lança que ele ganha no final do livro, né, porque o Arthur faz arma e
foi uma das ideias mais idiotas que eu tive no RPG, porque aí todo mundo ficava pedindo arma de graça pra ele. Ele falou, quero, quero, quero. E aí eu tinha que, tipo, inventar que o Arthur só não queria dar porque ele é um snob. E aí um dia o Dundee pediu uma arma pro Arthur, ele tirou um número, tipo, 20 no dado, que é o valor máximo, né? Como é que eu ia falar não? Que era um teste de carisma, né? A gente jogava D&D, né? E aí o Arthur simplesmente deu a lança pra ele, assim. E aí o Dundee perguntou, o que que a lança faz? Aí o Arthur falou, isso aqui, ó. Aí o Arthur começou a sair matando todo mundo que tava por perto. E pra quem não sabe, a lança carboniza as pessoas. Então ele saiu carbonizando todo mundo que tava perto. E o Dundee, o personagem, que é um paladino do bem, um homem justo e tal, começou a gargalhar, porque a pessoa que interpretava ele, a chefia, achou engraçado. Então, se o ator do personagem riu, o personagem na hora ele riu também, né? Coisa que não condiz com a personalidade dele, né? Então, se eu coloco uma cena dessa, fica simplesmente ridículo. Você me entende? Uhum. A cena do Dundee ganhando a lança dele envolve todo um arco dramático do personagem, o final do desenvolvimento dele, né? Então, assim, tem muitas coisas de RPG que não cabe, não serve e fica ridículo mesmo em um livro, né? Eu acredito que no volume 2 ainda eu tenha me esforçado ainda mais para distanciar da RPG. De cabeça agora, comigo falando, eu não lembro de absolutamente nada que tinha no RPG que eu coloquei no volume 2. Com certeza, durante a escrita, eu devo ter colocado um easter egg, uma referenciazinha ou outra. Mas a minha única preocupação que eu tenho nesse assunto é em manter a fidelidade ali do carisma dos personagens, né? Então a protagonista do volume 2 foi interpretada pela Yasmin. E a Yasmin foi leitora beta do livro. Ela várias vezes falou, tipo assim, ah, a Halira não falou isso no RPG, ela só falou no livro, mas eu consigo me imaginar falando isso. Porque eu quis fazer, tipo, uma versão dela, daquela personagem. Então, Uhum. a fidelidade da identidade daquelas pessoas. E isso faz sentido ali para a personalidade dos personagens, né? Então a Yasmin, quando ela interpretava a Halira no RPG, inclusive o nome nem era Halira, teve que trocar por uns motivos aí, mas depois eu explico. Ela nunca foi de fazer muitas piadinhas, né? Ela dava risada da graça dos outros, mas ela nunca foi de fazer muita piada. A Halira também não faz. Ela tinha um estilo de luta ali que era um suporte, né? No livro, a Halira, que é a protagonista do livro, é um suporte também, né? Então foram muitas das coisas que eu consegui manter. A Vitória, ela tem ansiedade. E a Edric, que é a personagem dela no volume 2, tem esse problema e sofre com isso de forma recorrente, né? Então, muitas das coisas eu consegui manter. Agora, acontecimentos, fatores externos, assim, eu tirei praticamente tudo, assim. Porque era engraçado na hora, mas quando eu escrevi da primeira vez, eu falei, mano, se eu fosse o leitor e eu tivesse pagado e eu tivesse lendo essa cena, eu jogaria num triturador de papel, né? Aí eu decidi não escrever. Ou você jogaria no lixo, como eu fiz, em uma das melhores Sim. cenas do primeiro. Você quer contar essa história? Sem Uma história. spoiler, deixa claro que eu adorei Desejo Petrificado Ah, antes de sim, você contar essa sim. história. Tá bom? Eu vi isso em primeira mão, hein? Ele estava lendo o meu livro. O primeiro evento que eu e o Rodrigo fomos juntos foi um evento em Santo André, né? Próximo da casa dele e tal. E aí lá a minha mãe comprou o livro dele e a mãe dele comprou o meu livro, então ele conseguiu acesso ao meu livro, ele estava lendo, né? Assim como eu já havia lido dele. E chegou em um dos ápices, dos momentos mais importantes de Desejo Petrificado, né? Desejo Petrificado, como é um livro extenso, tem vários picos ali de arco, né? Tem o arco do primeiro exame, o arco do segundo. Então chegou em um dos momentos de maior tensão. Eu, eu particularmente acho que é uma das minhas cenas favoritas do livro, no quesito de ser triste, e eu gosto muito de tristeza. Aí ele chegou nessa tal cena triste e só pinga no meu WhatsApp assim um vídeo. O livro estava aberto no vídeo, né? Era ele no vídeo, ele estava sentado com o livro aberto. Aí ele fechou o livro, levantou, calmamente foi até a cozinha da casa dele e o jogou no lixo. E aí o vídeo acabou. É simples, mas eu achei belo, assim, né? Porque quando você escreve, é quando eu escrevi aquela cena, pelo menos, vou falar da minha experiência, né? Era exatamente o que eu queria que acontecesse. Eu queria que a pessoa lesse aquela cena extremamente triste, se compadecesse com o tal personagem e jogasse o livro no Uhum. lixo. Era exatamente isso, né? Funcionou, né? Então, Funcionou. o objetivo foi concluído, exatamente. É porque quando você vai escrever alguma coisa,
ou quando você vai desenvolver um personagem e tal, você vai aprofundar ele, o que você mais quer é que as pessoas se importem com o personagem, né? Então, se a pessoa se Uhum. importa o suficiente a ponto de jogar o livro no lixo, é gratificante, né? Você fala, tá, eu consegui, né? Eu consegui, aqui eu consegui. Sim. Você, quando você estava falando sobre as diferenças, né, do RPG pro livro e tudo mais, você cita muito os teus amigos, né, que viraram personagens e tudo mais. Aham. Me fala um pouco como que é a tua relação hoje, enquanto você escreve, enquanto você ainda escreve a sua saga, com essas pessoas. Como é, tipo, quando lança o livro, as pessoas elas Aham. ficam felizes, elas acham ruim. Como é que é toda essa dinâmica? Porque você em momento do RPG, você meio que está escrevendo a história com essas pessoas, né? Então Eles sempre eram vai ter um protagonistas do pouquinho RPG, né? deles aí dentro, né? Sim. Vai ter muito deles aí dentro, na essência dos personagens, porque é o que eu mais gosto de manter, né? Então, na época que a gente jogava esse RPG, a gente criou um grupo, a gente era esse grupinho de amigos nosso era relativamente conhecido na cidade, porque a cidade, como eu falei, tem 3 pessoas. Então, o nome do nosso grupo era Firma, que a gente não tinha um nome melhor, aí né, a gente se chamava assim e tal. E como é que era a minha relação com a Firma, né? Como é que ela é hoje em dia? Depois do RPG, e eu fui para a Bienal, as pessoas que foram me ver na Bienal foi o Melbras, que é um personagem de Desejo Petrificado, o que tem interesse romântico ali no Dandi, né? E eu dei esse nome inspirado na pessoa, Melbras. E ele é o player do Bingos, do Abnerson e do Arcé. Ele foi na Bienal me ver, então ele saiu de Caçapava e foi na Bienal me ver. Ele, eu não preciso explicar a Vitória, que é minha namorada, né? Mas ele eu acredito que é uma das 2 pessoas que eu tenho a melhor relação, que eu digo não de amizade, mas relação de amizade envolvida no livro, né? A segunda pessoa é a segunda pessoa do RPG que foi na Bienal me ver também, que é a Yasmin. Fez a Agnes em Desejo Petrificado e fez a Haller, a protagonista principal aí, personagem central aí do volume 2, Requiem Perpétuo, né? Ela levou o namorado dela também, que também é meu amigo, mas como ele não participou do RPG, eu não vou colocar ele nessa linha de raciocínio, né? Então, eles dois, a Yasmin e o Melbras, são as pessoas assim da firma. A firma é gigantesca, né? Então, que jogaram RPG. As pessoas da firma que jogaram RPG que eu tenho a melhor relação com o livro, né? Eles leem o livro, eles me dão feedback do livro, eles são envolvidos com o livro. Agora sim, por exemplo, o Daniel, que é a pessoa que interpretou o Thorvin em Desejo Petrificado. Eu raramente vejo ele hoje em dia. Tá? Eu tenho, com a firma, eu tenho uma amizade que é assim: a gente se vê uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, a gente vai no centro lá da cidade, come um frango, umas iscas de frango. E é isso, só pra manter a amizade, umas 2, 3 vezes no mês assim, então com ele eu sou assim, e a amizade tá sempre a mesma, né? Só que, tipo assim, ele não é muito de ler. No caso, ele até me disse que leu Evelyn Hugo uma vez, mas ele não leu o meu livro, ele não leu o livro do qual ele fez parte, e eu nunca julguei ele por isso, né? Ele é do quartel, ele tem as ocupações dele, mas assim, é, eu tenho uma relação de amizade, mas ele não é tão envolvido assim na saga, né? O que é curioso, porque o Thorvin é o personagem favorito de todo mundo que leu o livro, né? Sim. O que é ainda mais curioso, porque o Thorvin dele foi muito baseado em Goblin Slayer, Berserk e todos esses animes de Uhum. Ed e tal. Então o Thorvin original, além de ser um elfo branco, coisa que não é no livro ele tem as pautas sociais e tal, ele tinha uma pegada no flashback dele que, tipo assim, os trolls comeram toda a minha família e depois me forçaram a comer a minha família, agora eu odeio trolls. Então, ele Ah, foi o personagem ele foi drasticamente alterado, assim, né? Foi o personagem mais alterado. Eu não fiz a família dele ser morta por trolls e ter feito ele cometer canibalismo, assim, umas coisas, um gore totalmente pesado, né? Ele também não é branco, então ele foi com certeza, de longe, o personagem mais alterado, e a última vez que eu vi o Daniel, acho que mês passado, ele nem sabia disso. Tipo assim, eu tinha acabado de lançar o volume 2 e aí ele foi falar comigo do volume 1 que já tinha saído há 1 ano, da campanha da qual ele fez parte. Aí ele falou: aí eu falei: "Ah, como é que você se sente aí? Todo mundo adora o Thorvin e tal, né, como é". Aí ele falou: "Ah, o bichinho era zica mesmo, matou todos os trolls, né". Aí eu fiquei tipo aquela cena do Seu Siriguejo e do Lula Molusco olhando pro Bob Esponja de longe, como vamos contar uhum. pra ele, velho? Tipo assim, eu não Que- mantive amigo, eu não mantive absolutamente nada do material original do seu personagem, com exceção da personalidade dele, a personalidade eu mantive.
Mas, tipo, do background, da motivação e tal, absolutamente nada. Absolutamente nada, né? Ainda assim, deve ser surpreendente pra ele que nós temos agora tipo, pessoas fazendo fanarts Do Thor. sensuais desse personagem que ele fez. Eu falei pra ele que chamam ele de gostosinho e tal, ele ficou, nossa, ele deu uma risada meio sem graça, assim, né? Mas aí tem as outras pessoas, né? Tem, por exemplo, o Chefia, interpretou o Dandi, e assim, ele é meu vizinho. Se eu sair aqui na rua agora, eu chego na casa dele em 10 segundos, né? Mora na mesma... Desde que eu nasci, então eu conheci ele com tipo 4 anos e a gente é amigo desde os 4 anos. Mas hoje em dia é a mesma situação do Daniel, assim. É aquela amizade que você vê ele, tipo, uma vez a cada 4 meses, apesar de eu ser vizinho, só pra manter a amizade, assim. Ele era mais envolvido no livro durante o lançamento. Então, antes de lançar Desejo Petrificado na Amazon, eu lançava no Wattpad. E ele leu metade do livro pelo Wattpad. Não leu a outra metade, mas ele leu até o arco do barco, do Mariratos, né? Porque eu coloco referências a ele lá. As pessoas começam a chamar o Dandi de Chefia no livro, falando que ele tem cara de chefe de cozinha e tal. E é uma referência ao apelido dele, Chefia, né? O nome dele é Carlos. É um easter egg que só quem jogou vai saber, né? Ou você que está ouvindo em exclusividade agora aqui, o podcast Literature, enfim. Sim. Então, ele hoje em dia não é tão envolvido no livro. Tem o meu amigo Pedro, que interpretou um personagem do volume 2, que foi o que mais me deixou triste de cortar. Ele interpretou o Vargus, que era um ladino, um ladrão, né? E assim, eu tive que cortar ele, porque apesar dele ter uma personalidade muito chamativa, muito sedutora e tal, dele ser um ótimo personagem com mecânicas ali, os poderes dele, as habilidades dele serem sinérgicas e tudo mais, ele infelizmente não se relacionou com nenhum NPC relevante. Então, tipo assim, a Edric, que tá no volume 2, ela se relacionou com o V, que é um personagem extremamente importante, né? O Arcef adotou uma criança. Eu tive que colocar criança no livro, porque ele resolveu adotar um moleque do nada. Você, Rodrigo, que não terminou o volume 2 ainda, vai ver que vai aparecer uma criança que não estava nos meus planos de RPG, porque o cara quis adotar do nada. O Melbas era excêntrico, assim. O Vargus, que é o personagem do Pedro, eu gostava muito dele, mas ele preferiu se relacionar com, tipo, o José Daniel, um nome que eu tive que inventar para um NPC dono de um açougue. Porque ele queria, tipo, comprar carne, ele queria saber o nome dos donos de açougue, assim, pra ele comprar carne, ficar olhando o fluxo de pessoas entrando e saindo do açougue pra roubar de madrugada o açougue, assim, do NPC comum, porque ele gostava de fazer É, essas coisas e tal. Então, teve que como cortar. ele não era tão envolvido na linha principal ali, ele gostava mais de fazer umas side quests, vamos dizer assim, né? Eu não consegui mantê-lo. Foi, tipo assim, bem triste pra mim, né? Mas fazer o quê? Então é isso. Eu tenho uma boa relação de saga com 3 dos players, né? A Vitória, o Melbres e a Yasmin. Os outros, quando eu posto as coisas, eles curtem, eles comentam e tal, às vezes comentam, né? Mas assim, eles nem têm o livro, eles nem se interessaram em comprar o livro, né? Na verdade, eu tenho uma interação que eu me lembro do recordo do Chefia, interpretou o Dandi, que tipo assim, eu queria uma ajuda para ver como é que o livro estava aparecendo no Kindle. E pouco tempo antes de eu pedir essa ajuda para ele, eu tinha deixado o e-book completamente de graça, né? Eu tava no começo da minha carreira ali, o e-book ficou de graça por vários dias, e eu falei pro pessoal pegar, mandei no grupo do WhatsApp da firma, né? Nosso grupo de amigos e tal. Ah, galera, pega o livro aí que tá de graça, não sei o que, né? Aí no dia seguinte eu falei, ô chefia, você pode me dar uma ajuda? Porque eu quero ver como é que tá aparecendo no seu Kindle, você pode tirar um print para mim? E ele falou que, tipo assim, que ele nem pegou o livro no Kindle, né? Que ele tava ocupado, não tinha tempo para ler e tal. Então, eu tenho a melhor relação, assim, de amizade envolvida no livro com essas 3 pessoas. Mas isso é uma coisa natural. Eu acho que tem várias coisas que a gente acaba falando um pro outro, né? Meio que frases de efeito que a gente cria para nós mesmos, assim. Que uma delas que eu sempre falo é quando você vai lançar um livro, vai ter um fenômeno que acontece, que pessoas que você espera que vão ler o livro, não vão ler o livro, Não li, e pessoas que você jamais imaginaria lendo o livro vão ler aparece o no livro livro. e falar que adoraram, assim. Sim, eu trabalho de bico num leilão, né? E aí, um tempo atrás, dos braços direitos do patrão lá comprou meu livro. Ele chegou no último leilão falando assim, cara, o seu livro é lindo. E é tipo assim, um cara mais velho que eu, com barba e tal, ele é um livro de joguinho, assim, né? E aí corta, e da minha família, eu acho que, tipo, 0 pessoas leram o livro, né? Eu tenho mais leitor desconhecido do que conhecido. Pra ser justo, meu avô leu, tipo, uns 3 capítulos. Mas tinha muito termo fantasioso, eu acho que ele se perdeu em alguns momentos, que ele mandava mensagem pra mim.
mas como assim elemental? É elementares. Eu falei, não, vou disparo elemental é porque tem a ver com os elementos e tal, é o termo inventado. Aí ele falou, ah, bom, tal. Ah, Mas, eu praticamente obriguei minha mãe a ler o volume 2, porque eu falei que tem um personagem que tem o nome dela, e aí ela falou, não, agora tem que ler só o volume 2. Eu falei, isso aí. terminando a parte da que a gente fala dos livros, né? Porque eu também não quero me estender muito nisso, porque as pessoas têm que querer ler o livro depois, né? Exatamente. Mas, ainda na questão, né, que você escreve com base no RPG e tal, você já comentou comigo que você vai terminar uma trilogia, né? E Exato. tem a ideia de outros livros, né? A gente já tem um spin-off, na verdade, né? Que é Aham, um livro infantil, né? sim, A gente tem livros para além da trilogia, mas se fecha uma trilogia, correto? exato. Principalmente. O RPG foi a primeira campanha, Desejo Petrificado. Aí a segunda campanha, que é de Requiem Perpétuo, volume 2, vai abranger tanto o volume 2 quanto o volume 3, porque eu tô dividindo a segunda campanha em dois, que ela foi grande demais, ela foi 2 vezes o tamanho da outra, né. E assim, eu vou fazer ali, eu vou terminar em trilogia, mas eu vou terminar em trilogia por 2 motivos. Primeiro, eu não sou um escritor famoso, se eu fosse um Rick Riordan, eu faria 19 livros de Essência e Cosmos, né, porque ia vender. E outra coisa, eu consumo fantasia há tanto tempo que eu tô meio que saco cheio. Então, pelo menos pra dar uma pausa ali, né. Só que Uhum. em 2020, um ano depois, no comecinho de no finalzinho de 2024, né, quando nem estava tendo RPG mais, eu comecei uma campanha em forma de uma continuação em forma de campanha. Então meio que, tipo assim, um volume 4 em forma de campanha, né. É uma pegada um pouco mais interna, mais introspectiva e tudo mais, que até combina mais com uma narrativa de romance, né, e tal. Então assim, eu tenho conteúdo pra fazer uma coisa fora trilogia? Tenho. Mas eu só vou fazer em algum momento o meu livro estourar, assim, eu ganhar, tipo, 50.000 seguidores do dia pra noite, todo mundo fala: "Bruno, eu quero muito o volume 4", aí eu vou fazer. Caso contrário, eu pretendo escrever outras coisas pelos próximos 4 anos, assim. Porque ano que vem eu vou terminar o volume 3 da trilogia, acabou aí, né. Eu tenho mais 2 spin-offs escritos, que eu gostaria de publicar, porque eles eu gostaria porque eu gostaria mesmo, não tem nenhum motivo muito bom não, eu quero publicar porque eu gosto deles e eu acho que é um bom complemento pra história, né. É uma pegada mais de terror, que apresenta um personagem do volume 2, é o Jace, eu acho que você não viu ainda, mas, o Jace é um personagem enigmático no volume 2 e 3, porque ele nem fala, praticamente. A fonte dele é uma fonte toda de terror, assim, e ele tem um dialeto que eu inventei, só que, tipo assim, no livro parece que ele fica blá, 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 assim, tem como traduzir aquilo, né. E ele é, tipo, de longe o personagem que mais sofreu na história, o spin-off dele tem, tipo, uns 500 páginas, assim. Só que no material original, ou seja, na trilogia principal, não tem espaço pra colocar, né, porque é um personagem com muitas vertentes, ele é muito denso, ele é muito extenso, né. Então eu queria aprofundar ele. E tem outro que é uma pegada completamente dark fantasy, assim, de outro personagem que nasceu no volume 2 também, e assim, é um personagem de outra realidade, né, porque tem essência e cosmos, a parte do cosmos, então tem várias realidades ali, e no livro você acompanha aquela realidade principal, que tá acontecendo no livro, né. E assim, quando eu escrevi o spin-off dele pra galera do RPG, então eu escrevi na época do RPG, né, não era pra ele aparecer na campanha. Eu escrevi o spin-off dele só para as pessoas saberem quem era ali aquele personagem, porque ele é mencionado como um portador arcano, que no volume 2 é uma espécie de vínculo cósmico que você faz. E era para ele ficar na realidade dele, os players nas dele, cada um na sua casa e acabou, né. Mas eles gostaram tanto desse spin-off, que eles deram um jeito de mudar de realidade e trazer o cara para ajudar eles no enredo principal da história. Então eles puxaram o cara de outra realidade pra cá, né, de tanto que eles gostaram do personagem. Aí eu pensei: "Tá, se eles conseguiram gostar tanto assim, o leitor naturalmente, se eu lançar o spin-off vai gostar também". Então é isso, meu plano principal trilogia e mais 2 spin-offs, aí fica 3 spin-offs e 3 livros. E depois eu quero escrever outras coisas, assim, eu tenho aqui na minha gaveta um caderninho de ideia, toda vez que eu tenho uma ideia boa pra um livro eu anoto, e eu não quero mais escrever fantasia, eu já cansei de fantasia. Eu tô muito animado pra escrever o volume 3 do livro, começar a escrever o volume 3 que ainda não comecei, porque eu adoro essa história. Eu adoro essência e cosmos, mas eu não aguento mais fantasia. Se você colocar um livro de fantasia na minha frente, eu vou eu mesmo colocar no triturador de lixo, no triturador de papel, tô falando muito sério.
você já guiou perfeitamente para minha próxima pergunta, que é uma pergunta dupla, na verdade, que é, Aham. pós-ciência em Cosmo, então, você vai querer escrever algo completamente diferente. Você tem Aham. noção já do que seria e qual gênero que seria? Se você quiser compartilhar algo mais Tenho. específico, pode compartilhar. Eu vou até E abrir o caderno. já emendando essa questão, eu lhe faço uma pergunta, uma provocação talvez, que é: você acha que talvez você tenha mais dificuldade ou mais facilidade quando você escrever algo 100% do vácuo, assim, que não vai ser inspirado em nada do Ah, RPG, legal. nem nada do tipo? Pergunta legal. Vamos do começo, né? Então, a maioria das coisas que eu tenho interesse em escrever são coisas mais. Eu vou pegar um termo de anime porque não se aplica a livro, mas bem slice of life, assim. É o meu gênero de anime favorito, né? Então, uma coisa pé no chão, assim, sobre a vida e tal. A primeira ideia que eu tive, pós-Bienal, é um livro muito sobre inveja, porque eu comecei minha carreira sobre escritor e eu fiquei com muita inveja dos escritores famosos, assim. Então, é um livro muito sobre inveja, de um escritor que vai ter inveja de outros escritores famosos, assim, e tudo mais. Que era muito do que eu sentia, assim, né? Porque eu olhava e eu não entendia. Eu tinha acabado de entrar no mercado editorial, eu não entendia que, tipo assim, ninguém está vindo no meu stand porque eu sou um completo random. Na minha cabeça, eu ia na Bienal e só o fato de eu estar na Bienal e eu ter escrito um livro atrairia as pessoas, assim como, né? Tipo assim, ué, Uhum. se ele escreveu um livro e eu também, só porque ele tem mais seguidor, ninguém vai vir no meu stand, né? Então, eu sei que parece idiota, mas é porque eu sou um idiota e foi o choque de realidade que eu tive ali, Você né? era passado, você É, era idiota, agora está eu ainda menos. sou, só meio idiota agora. É. Aí eu Hum. olhava as pessoas assim, indo nos stands dos escritores famosos, e eu ficava com muita inveja. Eu ficava com muita raiva. Os marcadores estavam na minha mão, eu fechava a mão de raiva, assim, amassava o marcador. Era um sentimento de impotência, assim, falava, cara, eu tenho que trabalhar 10 vezes mais do que eles para chamar gente aqui. É claro que não passava pela minha cabeça que eles tiveram a época deles de entregar marcador também. Eu tô na minha agora, mas eu queria que todo mundo viesse aqui na minha mesa, né? Um escritor que tava lá, inclusive, gosto muito dele, comprei o livro dele, a gente é colega, né? Conversei com ele umas 2 vezes aí e tal. Ele casualmente veio me mostrar o Instagram dele assim, com 1 milhão de visualizações só postando stories durante a Bienal. E aí você fala, nossa, quantos seguidores ele tinha? Ele tinha, tipo, nem 50 mil seguidores na época, mas ele pegou 1 milhão de views. Vendo aquilo, eu só não rasguei a minha garganta com as minhas próprias unhas na frente do cara pra ele ficar traumatizado, porque eu não tive coragem assim, né? Então foi a primeira ideia que eu tive, meio que pra extravasar isso. Outra ideia que eu tenho é um livro infanto-juvenil, que é muito baseado na experiência que eu tive no curso de Libras que eu fiz. Eu fiz 6 meses de Libras, né? Então, nesse livro, seria meio que uma pegada jornada do herói, mas com um humor meio nonsense, assim, em que um moleque, ele tem a voz roubada por um demônio folclórico. Eu ainda não sei qual demônio folclórico, mas eu quero fazer voltado pro folclore para ser bem brasileiro. É só um esqueleto, por enquanto, né? E aí, ele tem a voz roubada, logo ele se torna mudo, né? Enquanto ele tem a jornada do herói dele de ir atrás desse demônio e tal, talvez o Boto Cor-de-Rosa, porque ele pega mulheres casadas e eu não gosto dele, ele tem que aprender Libras, porque, né, ele ficou mudo. Então, quando ele estiver aprendendo Libras, ele começar a falar Libras durante o livro, eu quero que o leitor aprenda Libras também. Então, por exemplo, eu vou colocar o travessão para indicar fala, só que ao invés de escrever, eu vou colocar imagens das mãos de Libras. E aí, para o leitor saber o que o protagonista está falando, ele vai ter que pegar, tipo, um glossário, um tradutor, né, um alfabeto de Libras que tem no comecinho do livro, e ele vai transcrevendo. É claro que é uma coisa cansativa e não vai ser, tipo, 15 diálogos. Esse personagem vai falar bem pouco. Ele vai falar, tipo, uma vez a cada 4 páginas, porque senão o leitor vai ficar interrompendo a leitura dele toda hora, né? Mas é uma ideia que eu tive, porque eu gostei muito do meu curso de Libras. Então, aí é até meio fantasioso, né? Fantasia, baixa fantasia, né? Porque é um É, o que eu demônio ia e tal. falar, acho que você quis Baixa dizer, tipo, fantasia. você tá cansado da fantasia É épica, alta né? fantasia, desse tipo de coisa. Se for fantasia, um pouquinho só, assim, né? Uhum. Outro livro que eu vou adiar uns 5 anos, que ele vai me dar muito trabalho, mas é um livro distópico, em que tá rolando a Terceira Guerra Mundial e Deus perdeu a fé na humanidade. E aí, tipo assim, meio que Jesus escolhe um moleque que tem misantropia. Misantropia, pra quem não sabe, é a aversão à humanidade. E aí Jesus escolhe ele para ser o vanguarda da humanidade, seria o nome do livro, né? Para ser o representante da humanidade na Terceira Guerra Mundial e salvar os seres humanos.
sendo que ele odeia os seres humanos, né? Para quem não sabe, tá ouvindo aí agora, eu sou agnóstico, então é um livro que vai explorar as duas áreas, tanto de área religiosa, tanto quanto ateísmo, porque pelo menos nesse quesito eu fico meio em cima do muro, né? E assim vai desenvolvendo o protagonista também. Por que esse livro vai ser um pé no saco de fazer? Porque eu vou ter que ler a Bíblia inteira, né? Porque o protagonista, ele vai ser um cara que odeia os seres humanos, odeia tudo, odeia todos, ele é revoltado no começo, ele é tipo o Thorfinn no começo de Vinland Saga, e ele vai, tipo, bater boca com Deus, se Deus falar com ele. E eu preciso saber o que ele fez de errado na Bíblia pra fazer o protagonista falar, né? Eu sei de poucas coisas. Tipo que uma vez umas crianças estavam xingando um cara careca e Deus mandou um urso matar essas crianças, assim, mas eu tenho que saber os versículos e tal. Enfim. E todas as outras são completamente slice of life, assim, né? Um é sobre um cara que trabalha num leilão, porque eu faço bico num leilão, então ele fica conversando com gente velha lá, e o livro é basicamente ele falando com gente velha, assim, até elas morrerem, porque eles são velhos, né? Aí o nome do livro seria, tipo, Arrematando o Seu Tempo, porque o velho não tem ninguém pra conversar, mas ele é rico. Aí ele fica arrematando o Caralho. carro pro boleteiro vir fazer o boleto do carro dele, que é o que eu faço, eu sou boleteiro, e ele ter alguém pra conversar. Aí ele vai no leilão só pra ficar arrematando o carro e conversando, assim, com ele. Porque senão ele não tem ninguém pra conversar. Entendeu? É mais ou menos isso. Esse livro tem tudo para não acontecer nada nele e tem tudo para ser o É, meu favorito que você vai escrever na sua vida, assim. Eu acho que eu vou ele não, adorar não esse livro. acontece absolutamente nada, só eles conversando, assim. Eu Enfim. adoro assim, cara. E a segunda pergunta que você falou, que você me fez, que é sobre que se vai ser difícil escrever uma coisa que não saiu nada da minha cabeça, vai ser completamente do vácuo da minha cabeça, né? E, cara, esse é, tipo, um dos meus maiores medos. Primeiro é o Zé do Picadinho e o segundo é esse, né? Porque, de fato, eu nunca escrevi um livro que saiu completamente da minha cabeça. Minto, eu escrevi o spin-off, escrevi os 3 spin-offs de Essência e Cosmos, que eu não mestrei. Mas é derivado da história, então já tinha um mundo que foi pré-estabelecido de forma jogada, né? Completamente fora da minha cabeça. Por exemplo, o volume 4 de Essência e Cosmos, eu tenho ele metade escrito, apesar de não ter intenção de publicar. Mas eu tenho ele metade escrito, porque eu falei que eu fiz uma continuação ali em forma de sessão, né? Mas eu tenho a versão literária também daquilo, que eu não pretendo publicar. Mas, de novo, é uma continuação, eu não estabeleci nada do zero da minha cabeça, né? Então é bem provável que eu comece com Slice of Life por causa disso, porque eu vou ter que fazer ambientação no mundo real, que é mais fácil e é melhor para começar, né? Agora, o que eu vou conseguir fazer, eu sei que eu vou conseguir fazer. Só que eu vou ser mais inseguro com esses do que eu sou com Essência e Cosmos, né? Essência e Cosmos eu tenho uma segurança que, tipo assim, se um monte de adolescente pateta gostou, se eu vender para outros adolescentes não tão patetas, Não eles vão fala gostar assim. também, né? Eu Corta tenho essa isso. parte, corta. Não, eu falei não tão patetas. Falei não tão Não, pateta. você que está ouvindo, você é consideravelmente menos pateta, tá Eu bom? não estou insultando nenhum dos meus leitores. É que, pra mim, pateta é quase um elogio, assim, porque eu gosto desses personagens mais patetas, assim. Eu Eu acho que também, eu é também. um jeito bom de você ver a vida. Acho que você tem que ser um pouco pateta pra gostar do meu livro, porque ele tem muita coisa pateta nele. Apesar de ter umas questão sobre gênero, questão de É, profundidade, de problemas com o pai e tal, mas às vezes ele é meio pateta também. eu acho que o seu livro ele é bem sério, na verdade. Ele tem muito senso de Eu que não sei humor. apresentar minha própria história, né? Não, mas eu acho que o equilíbrio ali tá bom, assim. Aham. Eu não acho que quebra o tom fora de hora, assim. Mas falamos o suficiente das obras em si, né? Se você já está Aham. interessado aí, ó, chame Bruno Rodrigues nas redes sociais, né? Bruno Você Essência, não é um Instagram. pateta, só me expressei um pouco Você mal. não é um, Pode ler, você não você será um pateta. pelo contrário, você é um pateta se não comprar os É livros e aí, ó. não Isso adquiri-los. aí. Antes da gente finalizar, Bruno, você falou um pouco, né, da tua carreira, da sua experiência na Bienal e tudo mais. Como é que está sendo essa exploração? Porque meio que ainda é tudo muito recente, né? Tipo, a gente fez muita coisa, mas a gente ainda está tipo, no capítulo 1, né, de toda essa empreitada e tal. Como é que foi? Aí, se quiser falar sobre os eventos e tudo mais, como que está sendo toda essa descoberta de marketing, o contato com o público e tudo mais? Cara, boa pergunta. Eu diria que eu odeio
tudo ao mesmo tempo, porque, bom, primeiro porque é difícil. Ah, mas é difícil. Eu não vou me estender muito, todo mundo sabe que é difícil. E é um próprio ensinamento que eu passo em Desejo Petrificado, né? A diversidade é a melhor professora. Então, eu cresci muito em muitos aspectos depois que eu comecei a frequentar evento, né? Saber como me importar, saber como apresentar o livro e tudo mais. Então, assim, é claro que vez ou outra é frustrante, porque não tem evento em Caçapava, gente. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui só tem árvores, né? Então, sempre que tem evento, eu tenho que pegar um ônibus daqui para São Paulo, 2 horas de trajeto, deixar meio rim no ônibus, ir e volta, né? E aí depois eu tenho que passar na casa da minha namorada, pegar umas coisas que eu deixo lá, como tripé, banner, e aí eu tenho que andar com uma mala muito pesada. Para quem não sabe, meu livro tem tipo 700 páginas e ele pesa 800 gramas, então eu ando com uma mala cheia de livros pesados, pego um transporte público com tripé, banner de 1,5 m, mala de... parece que dissolveu um corpo na mala. Chego no evento depois de pegar Uber, enfiando mala no Uber, assim, todo apertado e tal. Aí eu chego no evento e eu vendo, tipo, 3 livros. E aí é uma Uhum. merda, né? Aí é horrível. Porque quando isso acontece, quando a gente passa por essa frustração, o trajeto de volta ele é muito pior, né? Sim, Porque sim. o legal de você passar por esse perrengue é que na volta sua mala vai estar vazia. Quando você volta com a mala cheia, é como se viesse um cara e começasse a dar tapa no meu rosto, assim, quando eu tô no banco do Sim. metrô: "Seu otário, você não vendeu aí, ó. Você é um otário". E ele fica dando tapa na minha cara, assim, né. Então, tem esse tipo de problema? Tem. Mas quando você consegue vender também, quando você volta com a mala cheia, você se sente o próprio Naruto Shippuden Uzumaki. Você sente que vai destruir o planeta Terra, se você quiser, assim. Você é o protagonista, né. É muito questão de incentivo, né. Dá vontade de escrever mais, dá vontade de lançar mais Uhum. livros, de chegar em casa e falar: "Haha, eu estava com bloqueio criativo, pois agora seja desbloqueado, haha". E aí eu escrevo 82 páginas em 5 minutos, né. Então é muito pelo menos pra mim, né, é muito 8 ou 80, assim, né. Então, por exemplo, o último evento que eu fui, ele foi completamente nojento. Eu Uhum. estou sendo dramático, ele não foi completamente nojento, ele foi nojentinho, não foi completamente. Pelo menos não perdi dinheiro nele, né. Mas eu voltei pra casa que, tipo assim, aí todo o trajeto do ônibus de São Paulo pra Caçapava, eu fiquei olhando para o teto, assim. Falei: "É, eu escolhi isso, né. Assim, se eu quiser sair, eu saio, mas eu escolhi isso, e eu vou continuar, porque eu escolho continuar". Então, mas também tem muito a ver com aprender, né. Tem esse último evento mesmo que eu acabei de citar, que ele foi minimamente nojento, com a minha bagagem que eu tenho agora, com as experiências que eu tive, com os conhecimentos que eu adquiri ao longo desse ano, 2025, eu poderia deduzir que ele seria nojentinho, e mesmo assim eu fui nele. Então, querendo ou não, a culpa é minha, né. Se tivesse sido, tipo, meu terceiro, quarto evento, eu poderia falar: "Ah, mas eu tô aprendendo ainda". Mas foi, tipo, meu 20º ou 15º evento, e dava pra sacar se eu é que eu me recusei a enxergar, porque eu ia com os meus belos amigos do coletivo Literachu, compre agora todos os livros. Sim, sim. Mas assim, se eu tivesse olhado a fundo, eu falar: "Mano, talvez não valha a pena sair de Caçapava pra esse evento aqui", né. Porque, a título de curiosidade, pra você que tá vendo isso, a gente aprendeu, indo em muito evento ruim no começo desse ano, que tem algumas perguntinhas que você deve fazer. A principal delas é a expectativa de público do evento. A gente pergunta isso tanto para saber se a gente vai conversar com pessoas ou se só vai produzir gás carbônico no evento, tanto quanto para fazer o nosso cálculo de livros, né. Então, por exemplo, a gente foi perguntando, 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 tanto que a gente sabe agora que a cada 1.000 espectadores, a cada 1.000 pessoas de público, eu pelo menos tendo a vender uma quantidade X de livros, né. Então vamos supor que num evento eu preciso o evento, a mesa custa tal, o ônibus custa tal, o Uber tal e o metrô tal. Tem esses 4 valores, né. Mesa, metrô, Uber e o meu ônibus. E a média de público é X. Se eu conseguir vender os livros, ok. Então vamos supor que eu venda 5 livros a cada 1.000 pessoas. Se eu preciso vender 20 livros e é 4.000 pessoas, aí ok, aí dá pra pagar. É um pouco arriscado, porque é um número incerto, mas dá pra pagar, Uhum. né. Tem outras variáveis, né? Tem outras variáveis, como por exemplo, o dia do mês é muito importante,
Porque o pessoal... Aí, ó, mais curiosidade para vocês, caso você queira ser um pobre e vender livros também. Eu não incentivo muito, né? Mas enfim. Dia de pagamento é obviamente melhor. Então, se o evento é no dia 6, 7, ou tipo, perto do dia 5 ali, as pessoas vão ter dinheiro para te pagar no Pix, o que é muito bom. É claro que você sempre oferece a forma delas passarem no crédito, mas dias de pagamento são ótimos. Enquanto que final de mês, tipo dia 25, é uma merda, né? Então esse evento, que é o nojentinho, o último aí, além dele ser de uma expectativa que não era tão alta assim, era razoável ali, no máximo, né? Era Porque mil pessoas. era 1.000 pessoas, o que é pouco, mas eu achei que valia a pena porque era público pagante. Público pagante é melhor do que evento gratuito, né? Mas enfim. Era final de mês, né? Então poucas pessoas e final de mês. Eu meio que me convenci de que talvez fosse vantajoso. Não foi vantajoso, não foi desvantajoso. Deu pra olhar uns cosplays e ver umas pessoas respondendo quiz do Dragon Ball Z. Mas assim, Você tem não muitas participou do variáveis. quiz do Naruto, você teria ganhado milhares de dólares se você tivesse feito aquele quiz do Naruto, você não fez, mas Pra teve quem não isso. sabe, tava tendo quiz lá. Eu fiquei falando, não, eu vou participar do quiz pra ver se eu ganhava o valor da mesa, porque tava valendo dinheiro, né? Mas eu queria ir depois. E aí eu descobri que as perguntas de Naruto acabaram e começaram o solo leveling. Aí eu nunca fiquei tão triste em toda a minha vida. E as pessoas gostavam, às vezes falavam de solo leveling e não compravam Desejo Petrificado, essa é a pior parte. Isso é realmente horrível. Pra você que tá ouvindo isso agora, eu odeio solo leveling. Não sei se eu deixei claro. Mas como é um podcast onde eu estou sendo entrevistado e você, Sim, teoricamente, se está ouvindo é porque quer me conhecer, essa é uma parte muito importante de mim. Tipo sim. assim, 100%, de 100% dos meus pensamentos, 10% é quando eu vou deitar e eu fico, mano, eu odeio solo leveling, como eu odeio. Eu odeio muito solo leveling. Fato curioso sobre solo leveling, o Pedro, pessoa que interpretou o Vargus na segunda campanha, personagem que eu falei que tinha que cortar, que era o ladrão, que roubou o açougueiro e tal, ele tem uma tatuagem de solo leveling, mano. Ele mandou pra mim. E eu nunca fiquei tão Bacana. irritado na minha vida, cara. Nunca fiquei tão irritado. Porque como eu falei, quando eu era menorzinho, gostava de ler e tal, só que eu também era o quê? Otaku. Esse Nossa, é o problema. ninguém podia falar que eu não era. Aí esse meu amigo Pedro, que eu conhecia ele desde a escola, falou assim pra mim: você só gosta de ver os animes, você não gosta de ler o mangá. E eu falei: o quê? Você está me desafiando, Baca? Eu vou ativar o meu Super Saiyajin. Puta E aí ele falou merda. assim: se você gosta de ler também, leia Solo Leveling. E aí eu lembro, é uma das memórias mais vívidas que eu tenho da minha adolescência, assim, que com tipo 13 anos, eu terminei de ler todos os capítulos disponíveis de Solo Leveling e eu achei tão infantil que beirava ser imbecil. Estou falando muito sério. Eu falei assim, nossa, isso é para crianças de 5 anos. Eu estou lendo uma história infantil. Então eu tenho muita raiva desse anime, tanto que ele ganhou adaptação, ganhou prêmios. Eu nunca fiquei tão irritado, eu não dormi nesse dia, fiquei me mordendo de raiva, assim. Então, é um fato curioso, agora você me conhece um pouco melhor. Eu acho que é muito triste, porque assim, a gente passou um bom tempo aqui falando sobre literatura, sobre escrita, sobre arte, sobre lutar pela arte, e a gente estava dando a impressão que nós somos caras muito legais. E tipo, as pessoas estavam Não ouvindo e falando, somos. nossa, que bacana. Não E nos somos, últimos 2 minutos você conseguiu estragar tudo isso, Bruno, não falando somos. A gente é de coisa de esquisito também, otaku. gente. A gente também é esquisito. A gente Estragou também é esquisito. assim, foda. Eu tenho uma bandana do Naruto que eu usava de cinto, porque eu não tinha cinto. Então eu amarrava ela na cintura, na calça. Ela aparecia? Não, ela não aparecia, porque eu não era tão vergonhoso assim. Mas eu gostava de saber que se alguém viesse me atacar com um Rasengan, eu tinha uma bandana do Naruto na cintura. E você tinha, tipo, 18 anos já. Isso foi tipo ontem. Então, não, eu tinha uns 13 também, 14, sei lá. Tá, ok, ok. Eu na escola. É, terminando aquele assunto dos eventos e tal, eu também já errei muito, né? Eu tive, acho que alguns dos momentos mais felizes da minha vida foram quando eu tava voltando cansado em um metrô de um evento, e alguns dos momentos mais, não vou dizer tristes, que talvez seja um exagero, mas os momentos mais de Chateante. insegurança, Foi de, final de de eventos também. chateado, foi no mesmo metrô, cansado, voltando de evento. É, é. É uma vida
romântica, mas ela é de altos e baixos, né? Ela é muito Com intensa, assim. certeza. Com certeza. E, e eu acho que não, evento é muito bom, eu adoro ir em evento, eu quero continuar indo em evento. Se as pessoas falando sério agora, se as pessoas estão ouvindo a gente aqui, depois de terem conhecido a gente por evento, saibam de coração que a gente se diverte muito quando a gente vai nesses Com eventos, a gente certeza. gosta muito de conhecer vocês, assim, e é muito gostoso, assim, é um ambiente legal. Quando não é, tipo, às vezes é insalubre também, né? Porque às vezes Com tem certeza. som muito alto, sempre tem alguma Um pessoa explícito esquisita para. querendo desenhar hentai da minha protagonista, assim, estranho mesmo. Sim, tem uns negócios assim. Tem. Mas 99% do tempo é uma coisa muito gostosa que eu quero fazer a minha vida toda. Talvez não seja a única, só isso não É. seja o suficiente para viver como escritor. A gente precisa de Aham. outras estratégias de marketing e tudo mais, né? Mas, ó, Mas eu sinto que tem muito uma exigência que a gente mesmo coloca sobre nós mesmos, como artistas, que é que a gente sempre tem um misto de síndrome de vira-lata com a gente meio que acreditou quando as pessoas desmereceram o nosso trabalho e a gente não considera trabalho, então a gente pode tenta meio ser. que Eu achei que não era hipercompensar. artista por um tempo. Então, não, primeiro tem a etapa de não achar que a gente é artista. Eu Depois que a gente escrevo, não. aceita que a gente é artista, a gente tem que convencer a nós mesmos e os outros Sim, de que ser artista é trabalho. sim. E às vezes trabalhar mais não é trabalhar da forma mais inteligente. A gente sente que a gente Aham. precisa. Isso é coisa do nosso capitalismo, né? De a gente achar que eu preciso me esforçar ao máximo É que se eu não que é tô bom ganhando se muito dinheiro, exaurir. eu não estou trabalhando, né? Estou desperdiçando tempo. E às vezes não pensa, às vezes você trabalhar menos de forma mais inteligente Faz mais é sentido, né? melhor, né? Você ir em eventos com menos frequência, mas eventos melhores, investir de uma forma mais inteligente. Mas, Eu ó, sinto que 2025 foi o nosso aprendizado, assim. foi, foi. E se a gente pode romantizar um pouco a nossa situação, eu vou contar uma coisa extremamente engraçada. Um dos melhores dias na minha vida foi ambientado em Osasco, né? Coisa que você não imagina, porque, pra quem não sabe, eu já fui em 3 eventos em Osasco, um foi ruim, outro foi horrível e o outro foi razoável. Então, Ok. além de que eu já fui roubado lá na primeira vez que eu fui, então não é um local de que eu tenho boas recordações, porém, um Acho que dos ninguém melhores tem, dias da né? minha vida Ninguém tem. aconteceu lá. No evento lá que eu estava de Osasco, que foi o evento razoável, ou seja, o melhor de todos, que foi um medíocre mais ou menos, eu tinha acabado de lançar o meu primeiro spin-off diário, né, antes do volume 2 mesmo, e veio uma menina falar comigo, ela disse que era minha maior fã, que ela acompanhava todas as minhas postagens e tal, ela ficou falando de Desejo Petrificado pra mim, né, e ela disse que não podia comprar o diário agora, eu falei: "Não, tá bom, né, não precisa comprar agora". Aí ela voltou, ela deu as costas, mas tipo, nem 5 segundos depois ela virou de novo e perguntou o valor. Aí eu falei: "Custa 40, mas como você ficou, tipo, 10 minutos aqui falando comigo e é uma grandiosa fã, eu faço super desconto de super fã Bruno Rodrigues e eu vendo a 25 pra você". Então eu dei R$ 15 de desconto pra ela, né. E ela falou: "Você está louco?" E me pagou os R$ 40, sendo que ela nem podia, assim. E eu lembro que quando ela pegou o diário na mão, ela começou a chorar, assim. Começar a chorar é um exagero, mas ela 2 lágrimas talvez, então ela chorou um pouquinho, Uhum. ela pegou o livro na mão, né. Então assim, e isso por causa do evento, né. É por isso que eu reafirmo, meus leitores não são patetas, eu só me expressei um pouco mal, eles são Uhum. apaixonados. Talvez todo apaixonado seja um pateta, mas eu não acredito nisso, tudo Sim. bem? Então assim, e isso foi um evento ruim, né. Essa coisa que me deu uma motivação, que eu cheguei em casa e eu falei: "Quero escrever 25 bilhões de palavras", foi pós um evento ruim. Então, até mesmo nos Foi. eventos ruins pode acontecer uma coisa boa, né. Porque no fim das contas, apesar de, claro, eu querer a minha mansão e o meu Volvo, ficar bilionário e invadir a casa do Elon Musk pra pegar tudo que ele tem, a gente escreve pra isso, né. Uhum. O fundamento principal da coisa é isso, é você conseguir atingir uma pessoa, sendo que ela está em Osasco e você está em Caçapava. E você tá atingindo ela ali, ela tá lendo seu livro, ela está se emocionando. E, tipo assim, eu nunca tinha visto ela na vida, exceto da primeira vez
quando ela comprou meu livro, sendo que eu nem lembrava dela, né? Mas eu considero que eu nunca vi ela assim na vida. E ela tinha uma conexão comigo porque ela leu o meu livro. Assim, ela nunca encostou em mim, ela nunca falou comigo. Até aquele momento nunca tinha mandado uma mensagem pra mim. Mas a gente tinha ali, entre aspas, uma conexão, né? Porque ela leu o livro. No outro evento de Osasco, que foi o pior evento de Osasco do planeta, ela voltou lá só pra me dar um broche, assim, porque eu tinha o volume 2 e tal. Ah, não, comprei isso aqui pra você, porque isso aqui me lembrou de você, assim. Aí eu me peguei pensando, como que a pessoa olha pra algo e compra porque se lembrou de mim, sendo que eu só falei com ela por, tipo, 15 minutos, né? E é por causa do livro, né? Muito dos meus ideais estão ali. Então, ela sente que me conhece, porque de certa forma ela de fato me conhece em partes, porque ela leu o livro, né? E isso é uma coisa que, ao meu ver, vale a pena ser romantizada. A gente tem que romantizar mesmo, apesar de ser pobre. O Rodrigo já me ofereceu dividir um pastel em 3 pessoas. Uhum. História engraçada, né? Nunca me senti tão miserável assim. Mas, enfim, é uma coisa que dá vontade, né? Então, mesmo nesse último evento de Osasco nojento, grotesco, abominável, eu voltei pra casa alegre, assim. Alegre é um Uhum. exagero, não tinha vendido quase nada, mas eu não voltei frustrado. Eu voltei, tipo assim, legal. Não foi um dia tão ruim, né? Eu não estava eufórico, mas eu não estava chateado também. Porque ao mesmo tempo que os fatores externos ou situações e até outras pessoas vão fazer você desmotivar, como por exemplo uma vez em que eu e o Rodrigo estávamos num evento, eu falei que o meu livro era de romance, e aí o Ah, cara sim. falou assim: "Ah, não, mas é romance de homem ou mulher, né? Porque eu não gosto de gay, não". E aí eu fiquei olhando pra esse tipo de gente, assim. Então tem esse tipo de coisa que desmotiva, né? No outro evento de Uhum. Indaiatuba, uma velha racista foi falar com a gente lá sobre releitura de conto de, sei lá, tanto faz aquela velha lá. Mas tem muitas coisas que fazem você querer dar um passo a mais, né? Um passo pra frente, assim. Então, recentemente eu dei uma entrevista aí para outro podcast aqui da minha cidade. Eu casualmente postei que ia dar entrevista nos stories e a Star, né, que está lendo o meu livro seu, uma garota que comprou nosso Uhum. livro em Jacareí, ela flodou o chat com, tipo, umas 529 mensagens. Ela manda mensagem pra você e manda mensagem pra mim até agora, né. É Uhum. claro que eu sou um mero rapaz de Caçapava, mas eu gosto de saber que, mesmo sendo fisicamente ausente, a minha presença de forma poética, digamos assim, é influente em parte na vida daquela pessoa. Porque quando o mesmo acontecimento que fez o Rodrigo jogar o livro no lixo, ela leu esse acontecimento, ela disse que Hum. chorou na sala de aula e levou advertência. Aí eu fiquei Putz. pensando, mano, ela se importa tanto com o livro, com o trabalho que eu tive em escrever, que ela colocou, tipo, as obrigações dela em risco pra poder desbravar a história, entende? E aí, às vezes, eu me pego pensando que, na verdade, foi depois dessa entrevista com o podcast Caçapava que eu comecei a perceber que eu sou minimamente, de uma forma ínfima ou minusculamente assim, influente, até certo Uhum. ponto, né? Porque eu tenho na minha cabeça que você não é influencer se você não tem pelo menos uns 100 mil seguidores, mas eu não estou falando que eu sou influencer, estou falando que eu, em certo grau, eu sou influente, né, para essas pessoas. E eu tive a comprovação disso porque elas vêm falar comigo, né. Então quando eu lancei o volume 2, veio muita gente que eu nem lembrava que tinha comprado o volume 1, que falou que estava acompanhando minhas postagens e ficou 1 ano esperando para sair o segundo, né. Uhum. Na verdade eu nem achei que eu ia conseguir vender tantos volume 2 quanto eu achei quanto de fato eu vendi, né. Porque eu fiz um mês de pré-estreia do volume 2, aí eu lancei. Eu falei: "Tá, se alguém pedir, legal, se ninguém pedir, eu vou vender nos eventos". E veio muita gente pedir pra fazer envio online, via os correios, assim, e tal. E foi uma coisa que pra mim foi surpreendente, gratificante também ao mesmo tempo, né, porque eu não costumo fazer muitos envio. É raro de acontecer, porque eu tenho um problema que eu odeio câmeras. Então o Bruno que você vê nos vídeos do Instagram sorrindo, não sou eu odeio todo. "Ah, apontou a câmera pra mim", odeio completamente, não gosto. E eu acho que faz até um mês que eu não posto vídeo nenhum, e é por isso que eu não vendo muito online, eu vendo mais em evento, né. Aí eu achei que por esses fatores as pessoas não iam levar, mas bastante gente levou, conseguiu até financiar aí uma nova revisão aí para o volume 2, né. Então, apesar de ter
tem os altos e baixos, né? Só que uma coisa que eu aprendi, né, nessa jornada desse ano é que o baixo nunca vai ser tão baixo quanto o alto é alto. Você me entende? Uhum. Tipo assim, pode ser frustrante, mas quando é legal, vai ser muito mais legal do que o frustrante é frustrante, assim. Te preenche a um Porque nível emocional, né? é. Porque, querendo ou não, se a gente quisesse dinheiro, a gente virava vereador, e depois prefeito, e depois governador, e depois presidente da república, né? Ou estudava muito e fazia medicina, e aí estudava um pouco mais e ganhava muitos reais, assim. Mas a gente escolheu sentar a bunda na cadeira e fazer umas palavrinhas, assim, e convencer as pessoas de que aquelas palavrinhas valem o dinheiro delas, né? Então, eu comecei a apreciar mais essa conexão metafísica que eu faço com as pessoas, né? Gostou desse termo? Parece inteligente agora, né? Nos últimos 15 minutos você recuperou, assim, você tinha falado do solo leveling, perdeu uns pontos, agora você recuperou total, assim. Tá, então eu vou continuar sério. E eu não tô falando isso pra incentivar você que tá ouvindo a ser escritor, não, que eu não recomendo. Porque. Assim, eu não recomendo porque. Eu recomendo a palavra ruim, mas. Eu comecei a acompanhar muitos casos, tem muito caso que eu vejo de escritor frustrado, que vai reclamar nas redes sociais, e Uhum. parece claramente que ele não gosta do que ele tá fazendo, assim, né? Ou que desistiu da carreira, que, tipo assim, entre aspas, perdeu 1, 2 anos da vida dele e depois desistiu, assim. Mas se você tiver essa fome que eu e o Rodrigo temos, por exemplo, aí mesmo se eu não recomendar, você vai fazer, porque vai ser uma necessidade, né? Não vai ser tipo assim, eu quero ver como é que vai ser os eventos aí e tal. Não, eu e o Rodrigo, a gente tem necessidade de ir nos eventos. Então, no momento que estou gravando isso aqui agora, para você que tá ouvindo, eu estou numa sequência, uma série, um hat-trick de 3 eventos completamente nojentos. Então, há 3 eventos, eu não lucro praticamente nada, ou não aconteceu nada de muito legal, como foi com o que eu acabei de descrever que aconteceu em Osasco, né? Uhum. Mas esse mês eu vou a Curitiba para evento. Eu vou sair de Caçapava e vou para Curitiba para evento. E se falar assim para mim, Bruno, nesse dia, único dia que você está livre por 5 segundos, vai ter um evento. Eu vou dar um jeito de ficar 5 segundos no evento. Apesar de os últimos 3 terem sido completamente horríveis. Porque não é de eu querer, eu preciso disso, né? Porra, Acho que é cara, se isso. você quebra minhas pernas, né, porra? Eu fiquei mal sério. Eu vejo na cara das pessoas, assim, o quanto que elas têm um carinho. A gente brinca, né, sobre isso, a gente faz piada Ah, sobre isso, mas realmente, eu não vou dizer que é por algum motivo isso acontece, porque eu sei o motivo. É ah. porque o livro é bom mesmo. Mas as pessoas têm um carinho por Desejo Petrificado que é notável, assim. Eu reconheço que é um negócio diferenciado até. Tipo, principalmente um público mais jovem, mais apaixonado, assim, um perfil no Instagram que é fã de Desejo Petrificado. A Que, menina, tipo, uma isso garota que me aconteceu. encontrou na Bienal do Livro, ganhou um sorteio do livro, ela fez um Instagram fã Desejo Petrificado e ela reposta nos stories dela as coisas que eu posto, assim. Então, Né? tipo, o seu livro ele não é um bagulho que as pessoas compraram sem pensar direito. Às vezes saem umas vendas assim, né? Você sente que provavelmente a pessoa vai deixar na estante dela, É, comprou pra mas ajudar e vai deixar na pilha, assim. tudo bem. É. Mas você, as pessoas seguem o seu livro, né? Aham. As pessoas elas comentam, elas aguardam o próximo, elas mandam feedback, elas mandam fanarts, fanfics, Aham. tudo mais, sabe? É uma comunidade que existe já em volta do seu livro, mesmo sendo bem underground ainda, né? Que eu E só eu não tenho sinto nem que 2.000 isso, seguidores, né? mas eu sinto que isso é uma forma de mostrar um mérito do teu trabalho, saca? Tanto Uhum. da parte da escrita em si, quanto da parte de venda, que você é um cara que eu diria que você é o melhor vendedor nosso, porque você é muito talentoso nisso também. Tipo, às vezes eu fico olhando assim, tipo, como você consegue prender a atenção das pessoas. Você trabalhou com teatro também, né? Você já foi Sim. ator e tudo mais. Minha avó era dona Então, de lote de fantasia e tal. então você tem esse talento com o público também. Então eu acho que faz muito sentido que as pessoas se prendam
ao trabalho, saca? Uhum. Eu não sei se eu tenho muito mais para falar sobre os eventos, além de tudo que você já disse. Eu também sinto que para mim é uma necessidade. Como pessoa que eu tento ir atrás dos eventos, assim, pra gente, eu sinto às vezes o peso quando o evento não é tão bom assim, e eu sinto que eu tô aprendendo cada vez mais. Eu não acho que eles são o suprassumo de tudo, não é a única coisa que a gente Uhum. pode fazer, Que não dá mas pra viver mesmo disso. se chegasse com apenas isso, não. Não. Ou se dá, é muito arriscado e muito instável, né? Uhum. Mas eu sinto que mesmo se em uma realidade futura, hipotética, em que nós dois estamos com muito dinheiro e com várias Lamborghinis, eu ainda iria em eventos, pelo menos tipo, um por mês, pelo menos eu iria. Porque é Uhum. uma coisa que, por mais que seja fisicamente cansativo, revigora, né? E depois que você se acostuma com essa conexão com as pessoas, com o público, que não é conexão com as pessoas, é conexão, como você falou, do trabalho com o público. Você está Uhum. espalhando o seu livro, né? Uma forma que eu uso para romantizar os eventos ruins para mim é que muitas vezes eu vendo 1, 2, 3 livros para pessoas certas. Aquele cara que tinha 10 mil pessoas, mas aquele cara tinha que ter lido meu livro, né? Exato. E eu já estive em eventos que foram meio flopados, em que eu encontrei um cara, e às vezes esse cara pode estar ouvindo agora, que eu falei, nossa, esse cara ele tava com um brilho no olhar Era quando ele. eu falava sobre o meu livro. Então, tipo, parece que eu vim pra essa porra dessa cidade, que é tipo 200 quilômetros da minha casa, pra Só pra encontrar vender pra esse ele. cara, É. sabe? Então, eu não querendo ver uma forma meio mística, assim, como destino e Não, tal, sim, mas sim. eu acho que como você consegue alcançar as pessoas, assim, é uma coisa muito bonita, sabe? Pra mim E ainda é bizarro, né? Porque, como eu falei, eu demorei muito pra cair a ficha de que eu era artista. Depois demorou muito pra cair a minha ficha de que eu influenciava por meia dúzia de pessoas. Assim Uhum. como demorou muito pra cair a ficha pra mim de que as pessoas de fato estavam lendo o meu livro, não só comprando e colocando na prateleira, Sim, né. sim, Porque, tipo, a história nasceu de, tipo, 7 adolescentes na pandemia comendo salgadinho e falando besteira, né. Aí agora virou livro. O livro não é tão estúpido quanto o RPG era. Eu trabalho com é. muitos temas sensíveis, muitas pautas sociais e tal, né, mas Até porque você falou que a menina chorou lendo, então é, algum é. valor tem ali, né? Não, Ninguém sim. lê, ninguém chora por nada. Eu trabalho muito das pautas em que eu acredito, né, mas pra mim a pessoa fala: "Eu li o livro", eu falo assim: "Nossa, você leu, né?". Assim, é um livro Uhum. que se você olhar na Amazon aí tem tipo 850 páginas. A pessoa sentou a bunda dela na cadeira e ela passou pelo menos umas boas horas ali, eh, por livre e espontânea vontade lendo meu livro, né. Ela poderia ler Shakespeare, a peça de Romeu e Julieta. Ela poderia ler os resultados do jogo do bicho que saiu no bar do seu Zé ontem, mas ela preferiu ler Desejo, Petrificado, Essência e Cosmos, né. Então, Sim. eu até pensei assim: "Nossa, eu estou alcançando as pessoas, né". Da de Tem uma desse responsabilidade também, né? Tem, tem. O que eu mais peguei foi isso, dessas coisas que menos demorou ficha pra cair. Se eu me envolver em alguma polêmica, apesar de ser um cara com 1.500 seguidores, se eu me envolver em alguma polêmica, tipo, 2 pessoas da internet vão ficar decepcionadas comigo, né. Uhum. Então, é claro que não é do nível da J.K. Rowling sendo transfóbica, né, mas e aí Nada nesse nível. metade das pessoas ficaram decepcionadas com ela. Mas, Eu acho que se eu fizer alguma merda, assim, eu vou decepcionar alguém, né. pô, é foda. Eu sinto também isso, tipo, eu converso com as pessoas, eu tenho muito receio, eu nunca sei se o que eu tô escrevendo tá. Porque assim, eu acredito que acrescenta mesmo, influencia, tipo, só que não. Influenciar é uma coisa neutra, você pode influenciar pro positivo ou pro negativo, né? É, com Eu tenho certeza. muito medo de influenciar negativamente e eu Aham. sempre escrevo pensando nisso. Nisso, né. E Tem até a história do eu, Stephen King, que ele escreveu um livro de um moleque que fazia um massacre na escola. Aí nos Estados é, Unidos um moleque fez um massacre numa escola e na mochila dele tinha esse livro. Aí o Stephen King, tipo, baniu esse livro e não existe mais, e as sim, poucas cópias custam R$ 10 milhões, assim. é o Fúria, né? Acho que é. Eu sempre falo que eu escrevo.
É como se eu estivesse dando conselhos pro um irmão mais novo. Se eu fosse o irmão mais velho, um irmão mais velho de alguém, e eu tive momentos, quem sabe isso alcança essas pessoas, né? Mas eu tava no Kenko Festival, que foi um evento que você não pôde ir, né? Eu dividi com o nosso amigo Alan, que vai ter um episódio aqui dele também. Enfim, né? Muita coisa aconteceu, eu tava febril, foi foda, mas foi um evento muito bom pra mim. Foi ótimo evento. O Alan foi roubado, eu tava febril, muita coisa, né? O bom é que a gente tem muita história pra contar agora, né, Bruno? A gente parece senhores de 50 anos, assim, porque a gente sempre Se tem. eu fosse pra falar tudo, o negócio aqui ia durar A 3 gente vidas. viveu 10 anos em 2005. Nossa, parece um ano Mas muito longo. eu lembro de um casal de moleques, assim, eu não lembro, agora eu não sei se eles eram namorados, se eram, tipo, Estavam juntos, né? amigos, estavam juntos, e eles ficaram conversando comigo por um tempão, assim, e eu lembro de falar coisas para eles, assim, que tinham a ver com o meu livro e que eu achava que acrescentava de alguma forma para as pessoas, e sentir depois uma coisa meio de síndrome de impostor, de falar, quem sou eu para falar, para dar conselho pra qualquer pessoa? Que nem você falou, eu sou um bosta também, entendeu? Eu também assisto Naruto, mas assim, Sim. nós conhecemos um ao outro, nós somos amigos um do outro, e a gente sabe que nós somos só pessoas, né? Mas os artistas que a gente vê de longe, os da gringa, ou aqueles que são muito famosos e que você precisa pegar uma fila de 2 horas para conversar com ele por 5 minutos, são pessoas também. E muitos deles se sentem dessa mesma forma, de não entender por que as pessoas gostam tanto deles. Mas a gente produz sim coisas que atingem as pessoas. Então, por um lado, é um privilégio ter a alegria de viver essa vida, por outro, é uma responsabilidade também. E eu penso muito nisso e sei que é uma coisa inalcançável, esse ideal, né? A gente nunca vai agradar todo mundo. A mesma coisa que uma pessoa vai considerar muito interessante e muito positiva no nosso livro, outra pessoa vai achar problemático. Não tem jeito, é isso mesmo. Mas eu acho que sim, é muito valor tudo isso. Você interpreta o texto, né? Então não tem como ser igual para todo mundo. Sim. E outra coisa que eu achei legal que você falou é que, além de alcançar as pessoas e talvez mudar a vida das pessoas, né, quando possível, muda a nossa própria vida também, né? Você falou no começo uma coisa que eu sempre comento e sempre falo para os nossos amigos, o quanto que frequentar, escrever também, né? Mas escrever já é uma coisa que vem da minha vida desde muito cedo, da sua também. Mas essa coisa um pouco mais recente de ter contato com o público e ir em eventos e espalhar os livros, o quanto que isso me ajudou como pessoa, sabe? Você sabe, você me conhece muito bem já. Eu sou uma pessoa com, enfim, isso envolve a neurodivergência, mas também tem outras questões, que eu sou uma pessoa com muitas dificuldades, assim. E você sempre foi um amigo que sempre me apoiou muito nisso, sabe? E eu sinto que você sempre esteve lá comigo e eu sempre vou guardar para mim essas lembranças de eventos, saca? Por isso que eu falo que sempre vai ser uma coisa que eu vou guardar com muito carinho. Mesmo quando é uma bosta e a gente sai contando as moedinhas para ver se a gente teve Juntando 50 pedrinha reais no de lucro. caminho, assim, você só pedra me abandona. Exato. Então, eu sou completamente apaixonado por esse estilo de vida, eu sou muito feliz de fazer tudo isso. E só espero que as coisas melhorem, porque pra gente se sustentar com isso. Mas não tem mais legal. volta. Não tem mais volta, como você falou, né? Quando você é fisgado, você é fisgado, né? Assim, Uhum. ser artista não é uma escolha. Pegou, você pegou, não tem o que fazer. A Vitória Sim. mesmo, minha namorada, ela trabalha numa rede de fast food na escala 6x1, muito longe da casa dela, e ela ainda arranja tempo para desenhar, tipo, as capas do meu, fora as capas do meu livro, que também é um trabalho de capista, né? Desenhar fanarts do meu livro, assim. Casualmente, no metrô, lotado, 15 mil pessoas, e ela ali desenhando um personagem beijando o outro, porque eu falei que nunca ia acontecer. Então, não tem como você fugir, né? Ela é a fanfiqueira do seu próprio universo. Às vezes ela me obriga a colocar umas coisas, e quando ela não consegue, ela faz a fanfic.
Bom, mas eu acho que é isso, então. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para as pessoas que estão talvez conhecendo a gente por esse programa, e também para as pessoas que já leram os livros, mas que estão acompanhando em mais profundidade o podcast, o grupo e tudo mais? Eu gostaria de falar, então, para alguém que talvez queira começar a escrever ou tentar escrever alguma coisa, uma coisa que pelo menos eu percebo é que quanto mais inseguro você for sobre a sua escrita, melhor. Porque assim, eu sou um cara que eu gosto de escrever protagonistas completamente fora da minha zona de controle, né, da minha zona de conforto. Zona de controle não, zona de conforto. Então a Liz, Desejo Petrificado, a protagonista do volume 1, ela é mulher e ela é neurodivergente, e eu não sou nenhuma das duas coisas. E eu escrevo, né. Tem os outros protagonistas também, né, o Dandi, ele é da comunidade LGBT, eu não sou. Eu sou branco, o Thor não é. Então, tudo fora da minha zona de conforto, né. E é por isso que às vezes eu sou muito inseguro sobre o que eu escrevo, né. Então eu escrevo, aí eu coloco: "Mano, mas será que isso tá certo? Será que isso tá errado?". E aí eu tenho a minha agenda de contatos e eu pergunto pra, tipo, 45 pessoas se aquilo é aceitável, se aquilo é ofensivo ou não. E o bom dessa insegurança é que eu pesquiso, eu me aprofundo, eu vou atrás, e depois eu tenho a certeza de que aquilo que eu coloquei ali não vai ofender ninguém, porque a ideia não é ofender, a ideia é ser representativa de certo grau até certo ponto para uma pessoa, né. E se eu quero fazer uma coisa representativa que ofende, eu sou um imbecil completo, sou um completo imbecil, né. O personagem mais difícil que se fazer, assim, pra mim foi a Edric do volume 2, que é um personagem não binário na era medieval, então foi esse conceito não existia, né, então foi muito difícil de fazer, assim, eu falei com muita gente, né. Então esse conselho, entre aspas, não serve só para literatura, escrita no geral. Quanto mais inseguro você for sobre a arte que você produz, acho que melhor, acho que melhores resultados você vai ter, né. Não tô falando para você ser completamente perfeccionista e olhar e nunca conseguir terminar nada, porque você, né, quer tudo exatamente perfeitinho, assim, um errinho ou outro vai acabar tendo, mas, eh, é pra mostrar que todos nós temos essa insegurança e, ao meu ver, quanto mais melhor. Diria que é isso. Perfeito, então. Então, se a pessoa quer te seguir, ir atrás dos seus livros, como ela pode te encontrar? É o arroba do meu Instagram, TikTok, Twitter, apesar de eu não twittar nada, é Brunescência. É tipo Bruno, mas sem a letra O no final, Essência, Brunescência. É isso. Certo. E se a pessoa quiser comprar os livros, ela pode chamar você direto no Instagram ou qual que é a melhor forma? Chamar direto no Instagram e na bio do meu Instagram tem um link que leva a pessoa pra lojinha, se ela quiser ir pela lojinha, né, que é mais fácil de conversar, dá pra chamar por lá também. Uhum. Ou se ela preferir o e-book, também tem na Amazon, né? Tudo na Amazon, na assinatura KDP também, então se você tiver assinatura lá, você consegue ler de graça. Isso. E colocar as suas resenhas aí na Amazon, no Scoob e tudo mais. Muito obrigado, Bruno Rodrigues, por tudo Valeu, e por essa obrigado. noite também. Eu fui Rodrigo Araújo, obrigado por acompanhar o primeiro episódio aqui dos Conhecendo Literature. E vamos ver qual será o próximo entrevistado do grupo. Olha o Beleza? mistério. Então, boa noite. Boa noite.